Então, pessoal, equações trigonométricas, a gente vai ver muito mais técnicas que a gente usa nelas do que algum procedimento padrão, do que uma forma que a gente sempre vai fazer, apesar de ele seguir mais ou menos um procedimento comum, tá? Vamos começar por esse exemplo aqui, ó. É correto afirmar que o triplo da soma das raízes da equação... Tá, vamos começar resolvendo a equação, depois a gente se preocupa com essas firulas, tá? A equação que a gente tem é essa aqui, ó. 2 cosseno 2x mais 1 igual a zero. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer na equação trigonométrica é tentar isolar essa parte trigonométrica, a gente vai tentar isolar esse cosseno aqui. E aí tá tranquilo, né? Aqui, ó, se você tem 2 cosseno 2x mais 1 igual a zero, o que você faz? Você começa pegando esse 1 que está somando e passando, subtraindo, então você vai ter 2 cosseno 2x igual a menos 1. E aí você pega esse 2 multiplicando e passa dividindo. Até aí, nada de novo no front, né? Cosseno 2x vai ser, então, igual a menos 1/2. A partir daí, que a gente vai ter que pensar em trigonometria, tá? Por quê? Porque você tem um cosseno que é igual a menos 1/2. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá para a circunferência trigonométrica, tá ali, e pensar onde que o cosseno é 1/2. Vamos lembrar que o cosseno está no eixo horizontal, tá? Então, para o cosseno ser menos 1/2, ele vai ter que estar aqui assim mais ou menos, né? Menos 1/2. Agora, vamos pensar no intervalo. Isso é outra coisa que a gente sempre vai ter que cuidar. Numa equação trigonométrica, você sempre tem que tomar cuidado com o intervalo que a questão te limita. Aqui a gente está com os valores de x, ó, entre 0 e π, ou seja, é só nesse intervalo aqui, ó, até o π. É só na primeira meia volta positiva. Bom, quando a gente pensa aí nesse cosseno para dar menos 1/2, ele vai dar um arco aqui assim, certo? Bom, aí você tem que voltar lá na sua tabela e pensar qual que é o ângulo que tem cosseno igual a 1/2. O ângulo que tem cosseno igual a 1/2 seria os 60 graus, né? Ou, como a gente está falando em radiano, é o cosseno de π terços, que é 1/2. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse π terços e projetar aqui no segundo quadrante. Pelas noções de redução ao primeiro quadrante, o que a gente vai fazer aqui é o π menos o π terços, certo? Então, π menos π terços faz aquele macete, ó. Mantém o denominador, né? 3 vezes π é 3π, menos π é 2π, 2π terços. Então, esse cara aqui, ó, é o 2π terços. Percebe que a lógica é inversa do que a gente vinha fazendo até agora, né? Até agora a gente pegava o arco e procurava quem que era o cosseno. Agora a gente está fazendo o contrário, a gente está olhando o cosseno e procurando qual que é o arco, tá? Mas a gente pode fazer isso tranquilamente usando aquela tabela lá que a gente já tanto conhece. Então, o que acontece? Para o cosseno ser menos 1/2, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Você teria que ter cosseno de 2π terços igual a menos 1/2, certo? Você está entendendo onde que eu quero chegar? Esse 2x aqui tem que ser igual a 2π terços. Logo, 2x é igual a 2π terços. Eu posso dividir os dois lados da igualdade por 2, que aí eu vou simplificar esse aqui e esse aqui. Portanto, nosso x é igual a π terços. E aí, essa equação só vai ter essa solução. Tem equações que podem ter mais soluções, tá? Depende aqui do intervalo e tal. Então, o triplo da soma das raízes da equação. Então, se a soma das raízes, ela só tem uma, tá? Ela só tem uma raiz, que é o π terços. Então, o triplo disso vai ser 3 vezes π terços, que é igual a π. Isso daí é um enfeite da questão, não era o que iria mudar aí a nossa
a nossa interpretação sobre a equação trigonométrica, tá? Questão 2. O número de raízes reais dessa equação, 2 cosseno ao quadrado x mais 3 cosseno x mais 1 igual a 0, no intervalo de 0 a 2π. O que ela tem de diferente já? Em primeiro lugar, antes a gente só tinha cosseno, agora a gente tem cosseno ao quadrado, né? E em segundo lugar, o intervalo antes a gente estava em meia volta, era de 0 a π, agora é de 0 a 2π, mas aí é intervalo aberto, né? Bom, então vamos perceber o seguinte. Primeiro, geralmente quando te aparecer aqui, ó, cosseno quadrado e cosseno x, por exemplo, cosseno ao quadrado x e cosseno x, tá? Você vai usar uma substituição de variável. Geralmente o que a gente vai fazer é isso, tá? Assim, ó, quase sempre. Isso é um recurso que a gente já usou em equações exponenciais, que a gente já usou em equações logarítmicas, tá? Então vamos ver aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra letra, eu vou escolher aqui um W, e vou dizer que esse W é o cosseno x, tá? O que vai acontecer? Onde eu tenho 2 cosseno ao quadrado x, eu vou ter o quê? 2w ao quadrado. Mais 3 cosseno x, isso aqui é mais 3w. Afinal de contas, cosseno x é w, né? Aqui, ó, mais 1 igual a 0, mais 1 igual a 0. O que eu faço? Quando eu troco cosseno x por w, eu chego numa equação comum de segundo grau, tá? Aí a gente resolve. Vou usar a fórmula de Bhaskara aí, ó. W igual menos b, então menos 3, mais e menos a raiz quadrada. B ao quadrado, 3 quadrado é 9, menos 4 vezes AVC. 4 vezes 2 vezes 1, menos 8. Dividido por 2a, e 2 vezes 2 é 4. W igual menos 3, mais e menos. 9 menos 8 é 1, e a raiz quadrada de 1 é 1 sobre 4. E aqui a gente separa em duas contas, né? Já vou fazer aqui, ó. A gente vai ter uma solução, um W, separando com um mais aqui, então onde a gente tem é menos 3 mais 1 dividido por 4. E a gente vai separar aqui com o outro W, dizer que W2, com o menos, né? Então, onde é menos 3 menos 1 dividido por 4. Bhaskara, a gente geralmente faz isso, a gente pega a conta e abre em duas, né? Então, aqui esse primeiro valor de W, olha só. A gente vai ter menos 3 menos 1. Menos 3 mais 1 fica menos 2 sobre 4. E a gente simplifica essa fração. Isso aí fica menos 1 meio. E essa outra aqui, ó. Menos 3 menos 1 fica menos 4 sobre 4. Então, W2 vai ser igual a menos 1. O que a gente sempre tem que lembrar quando a gente usa essa troca de variável? A gente não está procurando esse W que a gente inventou, a gente está procurando cosseno x, né? A lógica é sempre a mesma. A gente pega uma coisa mais complexa e troca por uma variável, resolve a equação e troca essa variável por aquela coisa mais complexa de volta, né? Então a gente trocou cosseno x por W, encontrou W, agora troca W por cosseno x de novo. Então aqui a gente tem, ó, cosseno x igual a menos 1 meio. E aqui a gente vai ter cosseno x igual a, vou trazer um pouquinho mais para cá, menos 1. Tá? Aí agora a gente tem que pensar quem que são os x que tem cosseno menos 1 meio e cosseno menos 1 na primeira volta. Por que na primeira volta? Porque a questão fala nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 2π. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Circunferência aqui e aqui. Vamos pensar. Para o cosseno ser menos 1 meio, bom, o cosseno está no eixo horizontal, menos 1 meio vai estar mais ou menos aqui, né? Menos 1 meio. A gente tem aí dois valores possíveis. A gente vai ter um arco aqui em cima e um arco aqui embaixo. Por que eu desconsiderei esse aqui embaixo na questão anterior, que era a mesma coisa?
Porque antes ele só falava da primeira meia volta. Agora, como eu tenho que olhar na volta inteira, geralmente a gente vai ter duas possibilidades. A gente só não vai ter duas quando a gente está falando dos arcos de eixo, tá? Então, olha só. Se ele era relativo aqui ao π-terços no primeiro quadrante, né? Ó, se os dois são relativos ao π-terços aqui no primeiro quadrante, o que a gente tem que fazer mesmo? Aqui tem que fazer π menos π-terços, né? Que é a meia volta menos π-terços, que a gente fez antes da 2π-terços. É esse sujeito aqui, ó. E nesse aqui, o que a gente tem que lembrar de fazer é π mais π-terços. É esse cara aqui mais π-terços, né? Então aqui a gente faz π mais π-terços. 3 vezes π é 3π, mais π é 4π-terços. Então aqui a gente chegou em duas soluções, tá? A gente achou duas soluções. A gente achou uma solução x igual a 2π-terços. E a gente achou uma solução igual a 4π-terços. Tá legal? Lembrando, o π-terços ali ele não é uma solução da equação. Ele é só uma referência que a gente usa para achar nos outros quadrantes, né? O π-terços aqui, o cosseno dele é 1/2. A gente só usa ele para achar onde que ele vai ser menos 1/2, mas ele não é uma das soluções. Ele é só uma referência que a gente usa, tá? E aqui, ó, para o cosseno x ser igual a menos 1. Circunferência, eixo do seno, eixo do cosseno. Para o cosseno ser menos 1, só tem um ponto possível, que é aqui, ó, que é o ponto extremo, né? E qual que é o arco que a gente tem aqui? É o π radiano, tá? Então a gente tem aí ainda uma terceira solução, x3 igual a π radiano, porque no π o cosseno é menos 1. Então a gente tem 3 soluções para essa equação, tá? O número de soluções aí é 3. Certo? Feita essa, sigamos para a próxima. Seja x real tal que cosseno x igual tangente x. Bom, aí a porca começa a torcer o rabinho. Por quê? Aí a gente não tem só uma mesma coisa, né? Porque antes a gente tinha as duas, uma equação só com cosseno, a outra também era só com cosseno. O que a gente vai fazer nesse tipo de situação? Bom, o que a gente vai fazer é tentar manipular elas para deixar numa coisa só. Tá? Dificilmente a gente vai deixar cosseno e seno, por exemplo, ou cosseno e tangente. O que a gente vai fazer é pegar essa tangente x aqui, ó. Como a gente sabe que tangente x é seno x sobre cosseno x, o que a gente vai fazer é trabalhar com isso, tá? A gente tem aqui, ó, cosseno x igual tangente x. Então, eu vou pegar essa tangente e substituir por seno x sobre cosseno x. Tá? Vou pegar esse cosseno dividindo e passar para lá multiplicando, e eu só posso fazer isso garantindo que cosseno não é zero. Tá? Então, a gente já tem aqui uma condição que cosseno x tem que ser diferente de zero. Tá? Então, o x não vai poder estar no π meios e no 3π meios, a gente não pode ter o nosso x. Tá? Até porque seria onde seno é 1 e menos 1. Tá? Até porque são valores onde a tangente não existe. Tá? Esse cosseno passa multiplicando, a gente vai ter o quê? Cosseno ao quadrado x igual seno x. Cosseno ao quadrado deveria tocar um sininho, deveria lembrar alguma coisa. Você está pensando o que eu estou pensando? Vem cá, ó. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1.
a gente vai usar bastante essa identidade aqui, tá? Cosseno ao quadrado, olha ali, ó, eu tenho aqui. O que eu posso fazer? Eu posso isolar esse cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado x vai ser 1 menos seno ao quadrado x. Olha que legal. Então, eu vou deixar de ter cosseno ao quadrado, porque eu vou pegar esse cosseno ao quadrado x e vou substituir por 1 menos seno ao quadrado x. O que acontece? A gente passa a ter a equação numa coisa só, né? Cosseno ao quadrado, então, é 1 menos seno ao quadrado x igual a seno x. O que a gente tem aí? A gente tem uma equação só com seno. Agora a gente resolve tranquilamente. Vou deixar... A gente vê que é uma equação do segundo grau, porque tem seno x e seno ao quadrado x, né? Eu vou pegar esse seno ao quadrado x e passar somando para o outro lado da igualdade. Então a gente vai ter mais seno ao quadrado x. Esse seno x eu vou manter lá, mais seno x. E esse 1 eu passo subtraindo, menos 1. Aí, claro, seria o igual a zero aqui, né? Mas nada me impede de escrever o igual a zero aqui, ó. Não vai mudar nada. O que eu faço? Faço uma mudança de variável. Vou pegar aí, ó, y igual a seno x. Então aqui se eu tenho seno... isso aqui é o seno ao quadrado, né? E se o seno é y, então isso daqui é y ao quadrado. Mais seno x, y, menos 1, igual a zero. Vamos com a Bhaskara. Y igual menos b, então é menos 1, mais e menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, vai ficar mais 4, tá? Dividido por 2. Então aí a gente já pode separar no seguinte, ó. A gente vai ter um y, que seria a conta com mais aqui, então, menos 1, mais a raiz quadrada de 5, porque aqui fica 4 mais 1, que é 5, dividido por 2, e a gente tem uma outra conta com menos, né? Então, a gente tem aí, ó, y2 igual menos 1 menos raiz quadrada 5 dividido por 2. O que a gente faz? Resolvemos a equação, achamos o valor de y, agora a gente troca y por seno x, certo? Então aqui, ó, seno x igual. Eu vou inverter a ordem, tá? Só para deixar o positivo na frente, raiz 5 menos 1 sobre 2. E aqui, se y2 é aquilo, então a gente tem seno x igual. Já que eu inverti a ordem do primeiro, eu vou inverter a ordem do segundo também. Menos raiz 5 menos 1 sobre 2. Bom, agora a gente tem que entender o seguinte. Raiz 5 é um número um pouco maior que 2. Por que eu sei disso? Porque eu sei que se a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 5 tem que ser um pouco maior que 2, né? Ele vai ser um 2,2 mais ou menos. Tá? Então o que acontece? Aqui, olha, é raiz 5 menos 1. Isso aqui seria o quê? Um 2,2 menos 1 dividido por 2 vai dar um número pequenininho. Espera. Ó, aqui o que vai acontecer? Onde a gente tem raiz 5 menos 1, a gente vai ter o seguinte, ó. 2,2 mais ou menos, menos 1 dividido por 2. Isso aqui seria 1,2 dividido por 2, que é 0,6. Show! Claro, isso é uma aproximação muito grotesca, tá? Mas aqui, show! O que acontece se eu vier aqui, ó? Menos raiz 5 menos 1, isso aqui seria o quê? Menos 2,2 menos 1 sobre 2. Isso ia ficar menos 3,2 sobre 2, que é menos 1,6. A gente tem um problema. Seno não pode ser menor que 1. Menor que menos 1, desculpa. Né? A gente viu que seno está limitado nesse intervalo menos 1 a 1. Então, isso aqui não pode resolver a
a nossa equação. O que eu estou querendo dizer? Circunferência. Seno subiu. Cosseno caiu. Aqui é o eixo do seno, né? Então a gente viu que se o valor mínimo aqui, como a circunferência de raio 1, o valor mínimo é menos 1 e o valor máximo é 1, o seno ele está sempre nesse intervalo aqui, ó. Né? Ele fica sempre oscilando de 0 a 1, depois até menos 1, depois até 1 de novo, tá? Esse menos 1,6 ele estaria aqui, ó. Não tem nenhum seno ali. Em outras palavras, como a gente já viu que seno x é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, ele está sempre nesse intervalo, ele não pode ser menos 1,6. Então, esse valor aqui não serve para a gente, só o raiz 5 menos 1 sobre 2. Tá? Isso poderia ser um pouquinho complicado. Ó, tá aqui, ó, letra C. Isso poderia ser um pouquinho complicado, mas esse exemplo é só para a gente entender isso de equação trigonométrica. Tá? Ah, pessoal, olha só. As equações, tipo, nem tem equação trigonométrica ali no teu livro, tá? Tô passando isso assim só para a gente conseguir entender isso, tipo, minimamente, tá? A gente tem só mais 3 exemplos. E cada exemplo aí é pensando numa técnica diferente que a gente pode usar, tá? Seja x um ângulo do segundo quadrante, sendo seno x igual mais 2 cosseno x igual a 0, o valor de cosseno x. O que eu vou fazer aí é isolar ou seno x ou cosseno x, mas eu vou deixar eles em lados diferentes da igualdade, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar aqui 2 cosseno x igual a seno x. Desculpa. Igual a menos seno x. Que estava somando foi subtraindo para lá, né? Aí agora se liga, eu vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Por quê? Porque pode, em primeiro lugar. A gente pode fazer qualquer operação se a gente fizer nos dois lados, tá? Quando eu fizer isso daqui ao quadrado, olha só. Como o 2 e o cosseno estão se multiplicando, eu posso fazer o 2 ao quadrado e o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado x. Aqui, esse menos elevado ao quadrado vai ficar mais, e seno elevado ao quadrado é seno ao quadrado. Seno ao quadrado x, tá? E agora, você está pensando o que eu estou pensando? Você deveria. Aqui, ó, a gente tem que lembrar que seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Né? Eu posso, aqui como eu tenho seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, tanto posso isolar o seno quanto eu posso isolar o cosseno. Agora, se a questão me pede o valor de cosseno x, eu tenho que deixar o cosseno na conta. Eu não vou isolar o cosseno aqui, eu vou isolar o seno. Tá? Então aqui eu tenho, ó, seno ao quadrado x igual a 1 menos cosseno ao quadrado x. Tá? Esse aí é o seno ao quadrado que eu vou substituir aqui. Então eu tenho 4 cosseno ao quadrado x igual seno ao quadrado x, que é 1 menos cosseno ao quadrado x. Aí tá tranquilinho. Eu vou pegar esse cosseno ao quadrado e passar somando para cá. Então eu vou ter assim, ó. 4 cosseno ao quadrado x mais aquele, mais cosseno ao quadrado x igual a 1. E aqui são termos semelhantes, eu posso somar. 4 cosseno ao quadrado mais 1 cosseno ao quadrado vai ser 5 cosseno ao quadrado x. E isso igual a 1. Esse 5 multiplicando eu passo dividindo. Cosseno quadrado x vai ser, então, 1 quinto. Se está elevado ao quadrado, eu passo a raiz quadrada, né? Então aí a gente vai ter, ó, cosseno x igual mais ou menos a raiz quadrada de 1 quinto. Vou continuar a conta para cá, ó. Então a gente teria cosseno x igual
mais ou menos. Bom, era a raiz de 1/5. Raiz de 1 é 1 e raiz de 5 a gente deixa a raiz 5 mesmo, né? Aí a gente racionaliza, a gente dificilmente vai deixar a resposta nessa forma. A gente vem aqui e multiplica por raiz 5 sobre raiz 5, tá? Porque aí a gente muda a forma da nossa resposta. Então a gente tem cosseno x igual mais ou menos, vamos lá, 1 vezes raiz 5 é raiz 5, e raiz quadrada 5 vezes raiz quadrada 5 é 5, tá? Mas a gente tem duas possibilidades, que é o positivo e o negativo, né? Vamos voltar para o enunciado. X é um ângulo do segundo quadrante. E se ele está no segundo quadrante, é porque ele tem cosseno negativo. Se o nosso x está aqui no segundo quadrante, então o cosseno dele é negativo. Então o que acontece? A gente fica aí somente com a resposta negativa. Cosseno x é menos raiz 5 sobre 5, letra A. Penúltima, olha só. O número de soluções da equação tangente ao quadrado x igual a 1 nesse intervalo de 0 a 2π, que é a primeira volta. Essa aqui é uma que a gente não precisa abrir a tangente em seno sobre cosseno. Sabe por quê? Porque aqui, ó, onde você tem tangente ao quadrado x igual a 1, você pode isolar a tangente. Isso aqui seria mais e menos a raiz quadrada de 1. Portanto, você teria tangente x igual a mais e menos 1. Então, você tem aí duas possibilidades. Vamos separar aqui, ó. Aqui eu vou pensar para a gente ter tangente x igual a 1. E aqui para a gente ter tangente x igual a menos 1. Tá? E aqui é bem interessante que a gente vai trabalhar só na primeira volta positiva. Tá? Então, para tangente c igual a 1, aí a circunferência trigonométrica, eixo seno, eixo cosseno, e a tangente a gente vai olhar aqui, né? Para que ela seja igual a 1, a gente vai ter duas possibilidades, olha só. Primeiro, que a tangente igual a 1 vai ser aqui, né? A gente vai ter aí dois arcos. A gente vai ter aí o nosso famoso π quartos, né? O 45 graus. Então a gente tem aí o x igual a π quartos. E a gente teria também aqui no terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante, a gente projeta lá. Esse aqui seria o quê? O π mais π quartos, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, π mais π quartos. 4 vezes π é 4π, mais um π é 5π. 5π quartos, que é esse τ aqui. É a segunda solução, então. Vou chamar aqui x2, 5π quartos. Vou chamar esse aqui de x1, então, né? Então, para tangente x igual a 1, a gente tem duas soluções. E para tangente x igual a menos 1? Circunferência, eixo seno, eixo cosseno, reta tangente. Vamos lá. Para a tangente ser menos 1, a gente vai ter que olhar agora aqui, né? No menos 1. Que arcos que vão chegar aqui nessa tangente? Bom, a gente vai ter um arco aí no segundo quadrante. Vai ter esse sujeito aqui, ó, que quando a gente prolonga vai chegar lá. Então,
qual que vai ser a extensão do arco aí no segundo quadrante? A gente tem que fazer π menos π quartos, né? π menos π quartos. 4 vezes π é 4π, menos π é 3π. 3π quartos. Então, a gente tem uma terceira solução, que é o 3π quartos. E tem ainda uma quarta solução que está aqui no quarto quadrante, né? Esse arco aqui, ó. Claro, esse arco inteiro que vem até aqui. Quando você prolonga esse segmento, você vai chegar no mesmo lugar. A gente faz o quê? No quarto quadrante é 2π menos o ângulo, né? 2π menos π quartos. 4 vezes 2π é 8π, menos π é 7π. Então, a gente tem a quarta solução, que é o 7π quartos. Tá? Então, a gente tem 4 soluções para isso, letra C. Geralmente, como eu falei para vocês, para cada equaçãozinha dessa, a gente vai ter 2 soluções em uma volta completa, né? Eu posso pensar isso porque aqui eu estou pensando em uma volta completa. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, tá? E o nosso último exemplo aí, olha só. Uma das raízes da equação trigonométrica na incógnita x. Bom, o que quer dizer esse símbolozinho aqui? Esse símbolo é um símbolo de soma, tá? Ó. É a soma de cosseno x elevado a i. E esse izinho que está no expoente, ele está variando de 0 a infinito. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que esse i começa em 0. Então, ó, cosseno de x elevado a 0. Mas, depois esse i vai até 1, vai para 1, tá? Cosseno de x elevado a 1. Mais, aí o x vai para 2. Cosseno x elevado a 2. Depois ele vai para 3. Cosseno de x elevado à terceira. Claro, não é o x que está elevado, é o cosseno, né? Isso vai parar onde? No infinito, quer dizer, isso daqui no caso não para, tá? É isso que quer dizer esse símbolo, ele é a soma desses termos aqui. O que vai variar é esse i, e vai variar sempre nos números naturais, começando no 0, e aqui ele fala o último. Aqui, como está indo até infinito, ele não tem último. Sabe o que a gente tem que entender com isso? Isso é uma progressão geométrica. Isso aqui é uma PG. Tá. O nosso primeiro termo é 1, porque é um cosseno x elevado a 0. E qualquer coisa elevada a 0 é sempre 1. Né? E a razão dessa progressão geométrica é o cosseno x. Cosseno x, cosseno primeira, cosseno segunda. Então, cada termo, para chegar no próximo, está sempre sendo multiplicado por cosseno x. Né? 1 vezes cosseno x vai ser cosseno x. Você multiplicou aqui por cosseno. Cosseno x vezes cosseno x vai dar cosseno quadrado x. Se você pega isso e multiplica por cosseno x, você vai ter cosseno ao cubo de x. Tá? Então, isso é uma soma infinita de PG. Tá? Tá. Tem fórmula para a soma infinita da PG. A soma de infinitos termos em PG é A1 sobre 1 menos Q. A soma desses infinitos termos, então, vai ser A1, que é 1, né? Sobre 1 menos Q, 1 menos cosseno x. E a questão está falando que isso tudo aqui é 2 sobre 2 menos raiz 3. Vamos fazer aqui, ó. Essa somatória de cosseno x elevado a i, com i variando de 0 a infinito, é igual a 2
sobre 2 menos raiz 3. É isso que está no enunciado, né? Isso daqui a gente viu que é uma soma, que a gente pode abrir como uma soma infinita de PG, com essa fórmula, vai ter essa fórmula, 1 sobre 1 menos cosseno x. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó, 1 sobre 1 menos cosseno x igual a 2 sobre 2 menos raiz 3. E aí o que a gente faz? A gente resolve essa equação. Multiplicar cruzado aqui, ó. Então a gente vai ter 2 vezes 1 menos cosseno x. E aqui 1 vezes 2 menos raiz 3. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos cosseno x, menos 2 cosseno x. Igual 1 vezes 2 é 2. Ah, óbvio, né? E 1 menos raiz 3 vai ser menos raiz 3. O que a gente já percebe? Esse 2 aqui, esse 2 se cancela. É como se a gente mandasse subtraindo e cortasse um com o outro. E esse 2 aqui eu vou passar dividindo, esse menos 2, aliás. Então a gente vai ter cosseno x igual a menos raiz 3 sobre menos 2. E menos com menos ali, a regra para a divisão é a mesma da multiplicação. A gente vai ter cosseno x igual raiz 3 sobre 2. Tá? Então, uma das raízes, olha só, a gente sabe que o cosseno x é raiz 3 sobre 2. Agora a gente tem que pensar onde que o cosseno vai ser raiz 3 sobre 2. Circunferência trigonométrica. Eixo do seno. Eixo do cosseno. Para o cosseno ser raiz 3 sobre 2, ele vai ter que estar aqui assim, né? Então a gente pode pegar esse valor aqui, ou pode pegar esse valor aqui embaixo também, por exemplo. Tá. Para o cosseno ser raiz 3 sobre 2, esse aqui teria que ser o 30 graus, que na forma de radiano é o π sextos. Tá? Então, a primeira solução aí seria o π sextos. Olha, não tem o π sexto nas alternativas, então eu vou pegar essa solução aqui embaixo, ó. Se a gente fizer isso lá no quarto quadrante, a gente teria que fazer 2π menos π sextos, é o quanto falta para chegar na volta, né? 6 vezes 2 é 12, né? 6 vezes 2π é 12π, menos π é 11π. Então quer dizer que esse pontinho ali é o 11π sextos, vai ter o mesmo cosseno aqui, ó. Então nossa solução é o 11π sextos. Lembra aquele bizu que eu te falei de cuidar o denominador? E essa letra C aqui podia te enganar, né? Por que essa letra C aqui não pode? Porque o 7π sextos vai estar aqui no lado negativo. Tá? O 7π sextos vai estar ali no lado negativo. Ele vai ter o cosseno dele vai ser menos raiz 3 sobre 2. Tá? Então olha só, pessoal. O que eu quero dizer? A gente pegou aí, a partir tipo, dessa equação mais simples, né? Apesar do enunciado da questão complicar um pouco a nossa vida, mas ela era mais simples, e a ideia é basicamente que a gente pegue sempre e isole o seno, o cosseno, o que a gente tem. Aqui, ó, geralmente quando te aparecer cosseno quadrado, seno quadrado, tem duas coisas que a gente faz. Ou a gente pega isso e troca por uma variável auxiliar, como a gente fez nessa questão. Né? Por que eu troquei? Porque aqui tinha cosseno quadrado e cosseno. Tá? Ou às vezes a gente apela aqui para essa identidade. Mas percebe, quando a gente vem para essa identidade, a gente usa isso daqui quando a gente tem coisas diferentes na mesma equação. Tem seno e cosseno. Tá? Se tem seno e cosseno, a gente tem que vir aqui para trabalhar só com cosseno e cosseno ou seno e seno. Tá? E mesmo usando isso daqui, depois a gente teve que fazer a mudança de variável. Né? E era isso aí, pessoal. Às vezes a gente tem que usar algum outro artifício de cálculo, como aqui que a gente elevou os dois lados da igualdade ao quadrado, né? Equação trigonométrica envolve um pouquinho de improviso? Envolve. Nessa questão aqui, eu falei que a gente ia trocar tangente por seno sobre cosseno, né?
Nessa questão aqui não precisou trocar tangente por seno e cosseno, porque eu conseguia resolver só com a tangente, tá? Mas é isso aí, sempre um prazer e até a próxima aula.